Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, dando continuidade ao nosso assunto, arte medieval, né? Agora nós vamos descobrir, será que existiu arte medieval no Brasil? O fato é que quando o Brasil foi descoberto, quando os portugueses aqui chegaram, a Idade Média já havia terminado lá na Europa, né? E eles já viviam um movimento que nós chamamos hoje de Renascimento. Então, quando eles aqui chegaram no Brasil, eles já não viviam mais a Idade Média, mas eles trouxeram com eles alguns elementos da cultura medieval, né? Porque ninguém deixa de ser uma coisa do dia para a noite, alguma coisa você acaba ficando, guardando, né? Então, alguns desses elementos, quando eles vieram para cá, eles trouxeram com eles. E assim foi com todos os colonizadores que chegaram, todos os colonizadores da Europa, que chegaram aqui no Brasil, tá? Cada um trazia consigo algum elemento da cultura medieval. E assim chegamos a Ariano Suassuna, um artista paraibano que nasceu em 16 de junho de 1927, em João Pessoa. E aí ele teve, ao longo da sua vida, ele fez várias coisas. Ele foi escritor, dramaturgo, ele foi professor e várias coisas mais, tá? Ele é o cara que escreveu o Alto da Compadecida. E ele também é responsável pela criação do movimento armorial e do alfabeto armorial, que vocês vão conhecer mais para frente. O fato é que Ariano Suassuna, ele era um amante da cultura medieval, ele era um amante da arte medieval. E por gostar muito da arte medieval, ele acabou por agregar alguns elementos da arte medieval nas suas obras, nas coisas que ele criava. Então, vocês têm aí a iluminura, que é um exemplo, né, de referência a qual o Ariano Suassuna, pegava. Então, a iluminura, que é esse tipo de pintura decorativa para letras, textos, né, pertencentes aos livros da Idade Média, né, mais precisamente os livros religiosos, tá? Então, pergaminhos, manuscritos da Idade Média, eles sempre eram ornamentados, eles sempre eram escritos com essas letras bonitas, todas cheias de detalhes, tá? Todas cheias de grafismo, tá bom? E aí, o Ariano Suassuna, ele agrega isso à sua cultura e, através disso, ele cria a sua iluminogravura, que é uma mistura de iluminura com gravura, tá? E é uma técnica que misturava, assim como a técnica medieval, misturava desenhos, ornamentos com os textos, tá? Então, as iluminogravuras do Suassuna, estão aí ó, alguns exemplos dela, tá? Fazem parte da cultura popular brasileira, né? E especialmente da cultura nordestina. Outra referência de Ariano Suassuna são os livretos de cordel, a literatura de cordel, tá? A literatura de cordel, que ela é típica do Nordeste do país. Ela surge lá em Portugal, por volta do século VII, com o trovadorismo medieval. Então, aí mais uma referência da arte na Idade Média, tá? E esse tipo de literatura que utiliza folhetos, né? E ela leva o nome de literatura de cordel, porque esses folhetos, esses livretos, são vendidos em feiras populares, feiras na rua mesmo, tá? Só que eles são expostos assim, ó, em cordões, tá? Em cordões presos a pregadores. Outra coisa aí que faz parte do universo nordestino é a xilogravura, tá? Que, na verdade, é uma gravura feita em madeira, né? Essa madeira é talhada com a ajuda da ferramenta adequada, como goifa, formão, faca, burril, tá? Que facilita na formação de uma espécie de carimbo, tá? Então, o artista, ele desenha na madeira e depois o excesso, aquilo que ele não quer que seja gravado, ele retira
com a ajuda dessas ferramentas, tá? Então, xilografia, que significa arte de gravar em madeira, tá? Então, eu vou passar um videozinho para vocês, que vai ficar mais fácil o entendimento aí do processo de criação de uma xilogravura. Então, o filminho é sobre literatura de cordel e xilogravura, tá bom? Eu volto já já com vocês. Vamos falar agora de cultura brasileira? A literatura de cordel, a xilogravura, uma técnica de gravura na madeira, foram trazidas pelos portugueses, mas ganharam aqui personalidade e se tornaram uma marca do Nordeste. Você vai conhecer agora o trabalho de J. Borges, um artista que uniu essas duas técnicas e é reconhecido no mundo inteiro. Nesse céu de nuvens quase derramadeiras, o sertão se alegra com os bois, os mandacarus, os jumentos, as moças, os cajus. Esse é o mundo do sertão. Origem, substância primeira para a largueza do pensamento e a navegação das ideias. Foi nele que J. Borges, cordelista e gravurista, nasceu, foi menino e se criou, entre as escritas no avesso. E aqui no Nordeste, por conta do poder aquisitivo lá embaixo, aí criou-se muitos artistas. Todo mundo tinha que viver. E não tinha emprego, não tinha nada, a maioria não sabia nem ler. E aí passava para escrever cordel, para fazer gravura, fazer boneco de barro. Nos anos 40, no sertão, não tinha rádio. Televisão nem existia no Brasil. Jornal não chegava tão longe. Livraria era nome que ninguém nem conhecia. Tempo de letra fraca no sertão. Foi assim que o cordel, nas feiras, nos povoados, passou a levar notícias, histórias de amor, histórias de humor. E muita gente no sertão aprendeu a ler com a literatura de cordel. Eu me criei no sítio e a única informação era dada pelo cordel, que meu pai comprava na feira e levava para a gente ler. A virada do trem, a virada do caminhão de Gravatar, a cheia de Maceió, saía os cordéis e meu pai levava. Era o jornalismo nosso. Eu entendi de comprar e vender o cordel pelas praças, pelas feiras. Me dei muito bem. Escrevi um cordel, foi aonde surgiu a necessidade de ilustrar, porque sem a ilustração no cordel, não vendia o cordel. Se botasse só letra, o povo não comprava. Hoje o cordel não traz mais notícias nem novidades para o povo sertanejo. Descansam nas prateleiras o velho que enganou o diabo, a moça que virou cobra, o pinto pelado, o grande debate de Lampião com São Pedro, a desventura do corno ganancioso. E por falar nesse assunto, vou descrever direitinho a vida de um grande corno que morava em Canhotinho, o qual pegou a ser corno ainda muito novinho. Tinha ele 15 anos quando casou com a Anália. Mulher pintosa e bonita, porém bastante canalha, e com um mês de casado, botou a primeira galha. J. Borges, há muito tempo não vive do cordel. Para ilustrar as antigas histórias, aprendeu sozinho a fazer xilogravura. Xilogravura é gravura em madeira, e quem faz a xilogravura é o xilógrafo. E essa hoje é a sua grande arte. Da maneira mais artesanal, ele desenvolve o seu ofício. E na madeira cor de canela, esculpe as histórias do sertão do Nordeste, as paisagens, os bichos, os costumes daquela gente. Vende gravuras para o Brasil inteiro e costuma dar aulas no exterior. Dei aula nos Estados Unidos, dei aula na França, dei aula na Suíça, dei aula na Venezuela, dei aula em Cuba. Tem hora que eu paro em mim e digo, meu Deus, o menino do sítio, analfabeto, que só teve 10 meses de escola, deu um salto muito grande na vida. O senhor gosta mais de escrever ou de fazer a xilo? As duas coisas. Agora eu estou escrevendo mais por encomenda, né?
negócio de casamento, louvação de personagem. Estou fazendo uma xilogravura de um casal de noivo. Alô? Tô fazendo seu trabalho. Sempre é assim. Eles encomendam uma coisa, depois ligam para botar. Oh, tem jeito de botar uma Nossa Senhora? Eu disse, não tem não, que já estou terminando. Ela combinou que sexta-feira vem pegar e tá tudo certo. E aí, pessoal, gostaram? Eu acho que foi um vídeo bem explicativo e deu para ter uma visão melhor do que é a literatura de cordel no Nordeste e o processo de confecção de uma xilogravura, tá bom? Então, nessa aula, nós fomos aí de arte medieval no Brasil. Será que tem? Descobrimos que Idade Média nós não tivemos no Brasil, mas alguma referência da arte medieval nós tivemos sim. Então, nós somos aí no segundo capítulo, da página 19 até a página 22, e para a próxima aula, nós falaremos sobre o filme O Alto da Compadecida e as influências do teatro medieval. Nós iremos da página 23 até a página 26, tá bom? Até lá, um beijo, bom descanso para vocês.